Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és santo, aleluia, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje a gente veio à casa do Senhor. E que a intenção do nosso coração tenha sido adorar a Ele de verdade. Adorar a Ele com sinceridade. E como a gente cantou,
navegar no oceano do Espírito, que a gente possa dizer a Ele: Senhor, vim para adorar-te, vim para amar-te, vim para te engrandecer. Então começa a adorar ao Senhor, vai dando glória, vai dando aleluia. Enquanto a gente vai cantando, vai dando palavras de adoração ao Senhor. Diga o quanto você o ama, diga o quanto você o deseja, que você quer a companhia dEle. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Luz do mundo, viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graças a Deus. Podem sentar-se. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali atrás e estava pensando em duas situações. Glória a Deus. Uma delas é que teve uma vez que o Senhor Jesus Cristo estava caminhando, fazendo a obra, e os pais estavam trazendo as crianças para serem abençoadas por Jesus. Outras crianças estavam vindo, queria tocar em Jesus, queria ouvir Jesus, e os discípulos, pensando que isso estava atrapalhando, não por mal, mas pensando que isso estivesse atrapalhando, começou a impedir que as crianças se achegassem ao Senhor Jesus. Mas aí o Senhor Jesus Cristo os orientou e disse: não impeçais de que venham a mim as crianças, porque de tais é o reino dos céus, e o Senhor ama a cada uma das crianças. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo ama a cada uma das crianças. E o mais interessante de tudo é que Ele não faz acepção. Ele ama você que é adulto também. Glória a Deus. Ó, que bênção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma outra situação que eu estava lembrando, além das crianças, eu estava lembrando que antes de começar o culto, eu estava conversando com a nossa irmã Néia. E a nossa irmã Néia é uma mulher muito sábia. E ela estava falando para nós a respeito das formigas, né? Tem aquele monte de formiga, às vezes, na pia da tua casa, ou num lugar e outro. E existem alguns tipos de venenos. No caso, ela estava falando de um açúcar específico, aonde você vai, coloca aquele pouquinho de açúcar ali, aí ela vem, come aquela a formiguinha vem, come aquele açúcar, leva para a colmeia, e ali que divide com a outra, que divide com a outra, e daqui a pouco toda aquela colmeia foi extinta. E se você tinha um problema com formigas em casa, você não tem mais. Vamos trazer isso para a vida espiritual? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, o inimigo, a Bíblia diz, se eu não estou errado, é em Efésios, não me recordo agora, mas a Bíblia diz assim: observai tudo, retende o que é bom. Às vezes o inimigo lá fora, ele tem a condição, às vezes, de fazer uma situação ou outra, mas ele quer lançar uma sementinha no seu coração. Porque aí você vem para a casa do Senhor e aqui você traz talvez a contenda, a discórdia, talvez um engano, uma situação, e aí, né, trazendo a situação contrária para dentro da igreja. Quando eu pensar que não, a igreja está toda doente. Então nós temos que observar tudo, reter aquilo que é bom. Da mesma maneira, isso acontece não só na igreja,
mas acontece também nas nossas famílias. A minha esposa tem conversado comigo, nós temos conversado em família com os nossos filhos, observando uma situação e outra. Às vezes, acabamos errando. E nós precisamos tomar cuidado, que às vezes uma sementinha que a gente falou, a criança vai levar para uma casa ali, para a família, às vezes não entendeu a palavra, um gesto. E isso não é só a criança, estou usando a criança como exemplo. Então a gente tomar cuidado, porque às vezes, até com boas intenções, que todos que estão aqui entendam que ninguém quer ver a destruição da sua casa, ninguém quer ver a destruição da sua família, mas às vezes uma palavra que a gente fala na hora errada, no momento errado, às vezes vai lá cair no seio familiar e o outro não entende, é uma confusão, é uma situação tão grande e destrói toda a nossa casa, destrói toda a nossa família. Vamos trazer isso para o lado bom? Vamos trazer para o lado bom. Às vezes uma palavra que você diz assim, olha, Deus te abençoe. Se diz para a criança, para o jovem, às vezes ele está a ponto de tirar a sua própria vida. Às vezes brigou com seus pais, brigou com o esposo, com a esposa, né? Seja a situação que passar pela sua mente. Às vezes uma situação, e às vezes um abraço, às vezes um Deus abençoe. Se eu trouxer o mal, eu posso trazer uma grande destruição para dentro da minha casa. Mas se eu trouxer uma palavra de bênção, se eu trouxer uma oração, se eu trouxer um abraço, isso não quer dizer que nós não vamos chamar a atenção na hora que deva ser chamada a atenção. Todos os pais, todas as mães têm lá, cada um, o seu jeito de administrar a sua casa. E eu não estou dizendo que não deva ser chamada a atenção, mas tem aquele momento que às vezes um abraço, uma palavra, uma oração, e nós podemos fazer melhor. Eu preciso fazer melhor. Eu preciso fazer melhor. E nós podemos fazer melhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual dos irmãos quer glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, falando dos seus grandes feitos, trazendo à memória algo maravilhoso, como diz o salmista, para engrandecer ao Senhor. Glória a Deus. É um de cada vez. Glória a Deus. A mãe fala assim, vai pai. O pai fala, vai mãe. Aí eu falo assim, pai, seja gentil, deixa a mãe vir primeiro, você vem depois. Primeiro as damas, vem nossa irmã Gi, depois vem o nosso irmão Dadá. Eu percebi que os dois estão com sede, os dois estão com vontade de vir. Então vem um, depois o outro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Olha nossas crianças, né? O senhor falando sobre crianças. E é bom mesmo. A gente fala que na nossa casa, acho que a alegria voltou mais assim, depois que a Marina entrou. Porque ninguém dorme assim, fora da hora. Estamos sempre em alerta. E as crianças faz com que a gente fique em alerta. Nós temos que ficar. Aqui em Provérbios 14, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Isso vale para as mães, para os pais, né? É isso que o pastor estava falando. A mulher sábia tem que prestar atenção nos seus filhos. Tem que saber, tudo bem, se está com fome, mas tem que saber se ele está com dor, se ele está sentindo alguma angústia, se ele está trazendo coisas da escola que não é dele. São tantas coisinhas bobinhas que parece que a gente não se atenta, e quando vê, as crianças estão, né, com dores na alma. Eu
eu falo que a gente, como pais, né, a pastora aqui, a Néia também, somos pais, temos as nossas experiências, né, e muitas vezes passou desapercebido. Nós temos o quê? Né? Bastante anos de casado, mas teve dia de passar desapercebido, sim. Né? Então, que a gente seja sábia, as mulheres e os homens. E os homens, né? Mas que nós, porque as mães estão mais atentas, né? Não sei se foi por causa da gestação, eu acredito que é, né? Então, a gente tem mais aquela luzinha que acende. Então, quando acender aquela luzinha, presta atenção, porque algo está acontecendo ou vai acontecer. Esses dias eu vi um negócio, um rapaz falou assim, a minha mãe falou para mim que eu não era para mim ter saído, e eu não saí, e eu queria ir para uma festa, eu queria sair, só que eu sou obediente, não fui. Quando chegou no outro dia, fui conversar com meus amigos. Ai, perdi uma festa, né? Aí os meus amigos falaram, ainda bem que você não foi, porque teve tanta confusão, tanta briga. Ou seja, ali Deus tocou no coração da mamãe, para que a mamãe falasse, fica em casa. Era já um rapaz, mas mesmo que seja rapaz, que seja um homem, mas quando a mãe falar, não faz, não fala, né? Não põe a mão, tira a mão, né? Então, que a gente possa ficar atento, sim, porque as nossas crianças são nossos tesouros, nosso amanhã, e o Senhor ama elas. Eu tenho certeza que é a família, né? Faz parte da família. É o caminhar da família, são as crianças. Então, que o Senhor abençoe a cada criança, a que está no nosso redor e aquelas que nós não vimos. Na hora que começou o culto, que estava no louvor, meu coração doeu ali. Passando um casal, uma mulher com uma criança no colo, e tinha uma outra pequenininha assim, e ela nos trajes muito difícil, como mãe ali, e o homem passou, e você via que tinha uma desavença, tinha um desarranjo ali naquele casal. Ela ficou olhando, ele passou, com cara feia, não sei o quê, mas você via que tinha um desarranjo. E as crianças estavam no meio daquela confusão. Como pode? Nossa, meu coração doeu. Eu fiquei orando ali pelas crianças. Tá, orei por eles, repreendia a briga ali deles, mas o que me tocou foi as crianças, porque as crianças estavam no meio daquela confusão. Eles não tiveram sabedoria de discutir a parte, de colocar a criança para dormir e discutir. Não, eles estavam discutindo na rua e com as crianças. O que isso acarreta? Então, mesmo que às vezes a gente não concorde com alguma coisa, que a gente não discuta na frente dos filhos, porque é isso que fala. Eles assimilam, eles escutam tudo. Eles estão aqui, mas eles estão, né? Estão fazendo bagunça, conversando, mas pergunta do que eu estou falando. Eles sabem. Então, que o Senhor nos deixe bem alertas, porque estamos em dias difíceis, mas o Senhor é nosso Pai, que nos ama, que ama a nossa família, né? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vem o Pai agora, para assinar embaixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixar um salmo aqui, 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Amém? Pegando o gancho do que a patroa já falou, né? Isso da mãe sentir, né? Esses dias atrás aí, graças a Deus a creche que a Marina fica, né? Tem câmeras, né? Todas as salas. Então lá do serviço, às vezes ela põe lá na câmera e fica acompanhando, né? Ah, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, né? E teve um momento lá que ela pegou e falou assim,
tocou de olhar, né? Aí ela, na hora que ela olhou, ela viu que a Marina estava brincando quietinha, sentada numa cadeira. Veio uma outra criança, né? Queria aquela mesma cadeira para sentar. Só que em vez da professora que estava lá, né, pegar e... Não, pega, ó, desvia, né? Não, ela catou a Marina pelo braço, levantou da cadeira assim, tirou, falou assim, quem falou? E se desloca o ombro da menina, né? É uma coisa que ela falou assim, é coisa que viu na hora. Mas na hora ela pegou e ligou para a escola, falou com a professora, com a diretora. Ela falou, não, já estava acontecendo, e já tinha reclamação dessa professora, né? Assim, só confirmou, né? Infelizmente ela acabou perdendo o emprego, mas por quê? Por uma falta de cuidado, porque você está cuidando das crianças, você tem que tomar o cuidado em dobro, porque não é seu filho, né? E é uma coisa que nem falou, tocou o coração dela, ela olhou e viu naquela hora. Falou assim, imagina se a criança chega em casa, só reclama que está com dor e não sabe falar o que é. Né? Às vezes não sabe falar o que aconteceu. E isso é que nem fala, é o olhar de Deus, tocar no coração e pegar e falar, olha lá que pode estar acontecendo alguma coisa. Né? Então é uma coisa realmente, coração de mãe sente, né? E cuida. Cuida e Deus também avisa a gente. Graças a Deus. Amém? Abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como o nosso irmão Diácono Adalberto estava dizendo, às vezes chega com a dorzinha no ombro e a gente não sabe o que é. E tem tantas situações que às vezes passam desapercebidos de nós, né? Às vezes a criança, ela está ficando nervosa, está ficando respondona, bruta, né? Ou outra situação, estou dando um exemplo aqui, mas às vezes tanta coisa passa desapercebido de nós, mas que possamos orar. E isso a gente está hoje falando das crianças, mas tem os adolescentes, tem os jovens e tem os adultos também. Às vezes os nossos pais que já têm uma idade mais avançada, às vezes eu passei por uma experiência dessa, a pessoa teve um derrame, teve um AVC, não conseguia mais se expressar, falar direito, e às vezes nós não entendemos aquilo que a pessoa está falando, e aí a gente não entende, às vezes a gente fica nervoso, uma coisa e outra, e que nós possamos, a cada dia, orar pela nossa família, pedindo a Deus que conceda a sua graça, a sua bênção sobre os nossos familiares. Nós já oramos pelas crianças hoje. Eu vou abrir aqui a oportunidade para a pastora Cláudia, ela vai falar ou fazer aquilo que Deus colocar no coração dela, mas depois eu peço que ela ore pela família num todo. Oramos pela criança, mas como é que está o pai desta criança? Como é que está a mãe desta criança? Como é que está, né? Então, conforme Deus tocar no coração dela, ela vai fazer uma oração nesse sentido juntamente com a igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus, mais uma vez, só da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero já pedir para que fiquemos de pé, para a gente apresentar as casas aqui representadas, né? A casa do Isaac, a casa do Davi, os pais. É? Não é sua? Ah, é claro que é sua. Muito bem. Mais alguém aí tem casa? Glória a Deus. Vamos pedir para Deus estar lá na nossa casa, colocando um anjo, para que nenhum malfeitor adentre a nossa casa, né, Neia? Para que nenhum caminhão entre lá na nossa casa. Para que nenhum mal adentre a nossa casa. Quantas coisas pode adentrar por nossas casas, né? E fazer um estrago grande. O pastor já deu o exemplo das formiguinhas, que fica como uma lição, né? Você vê de uma coisa tão simples hoje, e a Neia trouxe a fala, e o pastor ele acrescentou aqui, de uma coisa tão simples, e era assim que Deus falava no meio do seu povo, lembra? Que ele falava em parábolas. Olha, observai o lírio dos campos, né? Mandava
olhava para as crianças, já falava das crianças, olhava lá a viuvinha que ofertou 2 moedinhas, de tudo ele trazia uma lição, um ensino. E nos dias de hoje a gente pode tirar ensino das coisas, né? E quantas coisas entram na nossa casa e a gente precisa estar apercebido. Quantas coisas entram por essa causa aqui assim e causa diabetes, colesterol, que mais? Né? Tantas outras coisas. Aumenta as nossas medidas. Que a gente possa observar. Deus ensina? Lógico que ensina. Que oremos pela nossa casa, né? Então é tão bom quando a gente consegue dar este tempo a Deus, como a gente estava aqui também falando de ser sábio, não é? Como é bom. E que nós possamos buscar agora pela nossa família, a nossa casa, e o Senhor fazer esta grande obra. Quantas vendas estão nos olhos, quantas prisões estão sobre as pessoas, quanta surdez, quanta dureza de coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui para tirar estes minutinhos de oração em prol da família. Pai de amor, Pai de misericórdia, colocamos, Pai, cada família aqui representada nas Tuas mãos. Que o Senhor venha visitando cada uma delas. Meu Deus, e dando sabedoria, Pai, para que estas casas sejam bem edificadas, Pai. Meu Deus, para que o adversário caia por terra. Meu Deus, sobre os lares aqui representados, nós temos colocado as nossas famílias nas Tuas mãos, pedindo a vitória, Senhor. Meu Deus, que não venha a destruição sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Meu Deus, querido Deus Santo, meu Deus, oramos por pais, querido Deus, que estão hoje separados já da sua família. Meu Deus, mas que venham ter sabedoria, Pai, para cuidar dos seus filhos, ó Deus. E nós colocamos nas Tuas mãos, crendo em restauração, no Teu poder sobre as famílias, Pai. Meu Deus, oramos pelas famílias num geral, para que possam olhar pela sua casa, para que possam, Senhor, estar diante de Ti, e que o Senhor venha tirando a surdez, que o Senhor venha tirando os tampões dos ouvidos, que o Senhor venha tirando a dureza do coração, Pai, e possam se colocar, meu Deus, para cuidar daquilo que, meu Deus, tem nas mãos, Pai, que é uma família, para a glória do Teu santo nome. Quantos estão envolvidos, Pai, por amarguras, por cicatrizes, meu Deus, por decepções, por tantas coisas que atravessaram o seu caminho, Pai. Mas que em nome de Jesus venham, Senhor, se refazer e compreender, Pai, a maneira correta de proceder, Pai, para a glória do Teu santo e bendito nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja poder sentar um minutinho. O horário já foi. Glória a Deus. E quero tirar esses minutinhos para agradecer ao Senhor por esta semana que o Senhor, Ele nos deu para orar. Uma semana diferente, né? Para mim foi muito especial, né? Todo dia acordei com ânimo, com desejo de estar aqui, e em especial com a convicção de que o Senhor está com todas as nossas orações armazenadas e Ele vai fazendo a sua obra. Uma confirmação disso é a palavra de ontem, né? Que o Senhor falando que tudo tem um tempo determinado, né? O Senhor orientando as nossas vidas, que tudo tem um processo, né? Não é do jeito que a gente quer. Deus, é para agora. É desse jeito.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A diaconisa Rebeca. Ô, glória. Vai começar a trabalhar já. Já trabalhava, agora vai trabalhar mais. Vai orar pelas ofertas. Glória a Deus. Agora ela, além de tia das crianças, ela é a diaconisa. E ela vai apresentar as ofertas na mão do Senhor. Às vezes nós ofertamos também agora através de Pix, transferência bancária. Alguns dízimos são feitos através de transferência bancária. Agradeço vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos apresentar nossas ofertas ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque se hoje nós temos para ofertar, é porque o Senhor tem nos abençoado. Senhor Deus, meu Pai, e que continua sendo multiplicado, Senhor Deus, meu Pai, na vida financeira, Senhor Deus, meu Pai, de cada um aqui. Senhor Deus, meu Pai, que a Tua palavra diz, Senhor Deus, meu Pai, se a gente tem problema com algum irmão, que antes de ofertar a gente possa nos resolver com aquele irmão. Senhor Deus, meu Pai, que cada um que ofertar nesta noite, Senhor, que a oferta seja recebida, Senhor, por Ti. Senhor Deus, meu Pai, que as casas venham ser abençoadas, ó Pai, que os celeiros venham ser cheios. E aqueles, Senhor Deus, meu Pai, que não puderem dar hoje, Senhor, prepara para que nos próximos cultos possam estar Te adorando, Te servindo, Senhor Deus, meu Pai, através da oferta. Senhor Deus, meu Pai, porque esta oferta, Senhor, além de abençoar esta casa que fica aberta, Senhor Deus, meu Pai, abençoa outras nações, Senhor Deus, meu Pai, através de missões. Senhor Deus, meu Pai, nós Te agradecemos, nós Te honramos, nós Te adoramos, ó Pai, por cada dinheiro, por cada, Senhor, valor que é doado à Tua casa, Senhor Deus, meu Pai. E a Tua palavra diz também, Senhor, que quando damos com o coração, o Senhor dá 10 vezes, 100 vezes mais, ó Pai. Então, Pai, que o salário, Senhor Deus, meu Pai, de cada um aqui, Senhor, venha ser abençoado, Senhor Deus, meu Pai, que o trabalho, Senhor Deus, meu Pai, as coisas na casa, venham ser sempre abençoadas por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso 32. Aleluia. Atos dos Apóstolos 4, 32. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos é no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 4, o verso 32. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher,
vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportaram-o para fora e o sepultaram. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 106, como nós estávamos dizendo, o salmista estava falando sobre louvor a Deus, louvar ao Senhor. E aí ele traz diante de Deus que ele havia errado, e ele traz diante de Deus que seus pais haviam errado, e que não se lembravam das coisas boas, maravilhosas que Deus fez. Aí no verso 3, está dizendo, depois que trouxe já um segundo tempo de maravilhas, está dizendo que eles se esqueceram logo. E infelizmente o ser humano logo se esquece de muitas coisas. E o livro de Atos dos Apóstolos, o escritor escreve as ações, atos ou ações, Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos. E isso é muito bom e é maravilhoso, porque além deles não se esquecerem, é muito útil para nós também nos dias de hoje. Os ensinamentos que nós aprendemos através das ações dos apóstolos e outras pessoas que estavam ao lado deles. Ações boas e ações ruins. Glória a Deus. Deixa eu verificar o horário. Para longe assim eu preciso do secretário. Para perto também, mas a gente... Glória a Deus. Então, o autor ele está escrevendo as ações, os atos que os apóstolos fizeram e pessoas que estavam ao lado dele, como temos aqui a ação de Barnabé e a ação, né, o ato de Ananias e Safira. E eles escrevendo, ele vai trazer aí várias situações e ele começa falando sobre a descida, né? Uma das partes que ele começa, o escritor começa, ele começa trazendo sobre a descida do Espírito Santo, que eles haviam recebido uma ordem do Senhor Jesus, capítulo 1 e 2, eles haviam recebido uma ordem do Senhor Jesus para que eles aguardassem em Jerusalém, até que do alto descesse poder. E aí o Senhor também deu uma ordem para eles que eles fossem por todas as partes do mundo, até os confins da terra, anunciando o amor de Deus, anunciando que Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz do Calvário, mas que ele ressuscitou. Então a ordem do Senhor Jesus Cristo para os seus apóstolos, para os seus discípulos
vocês vão anunciar este evangelho. Vocês vão anunciar o que vocês aprenderam. Vocês vão anunciar tudo que vocês testemunharam, tudo que vocês viram. Vai para os confins da terra, Samaria, sai até os confins da terra e anunciem todo este meu evangelho. O evangelho é as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Aí houve um tempo que eles estavam reunidos no dia do Pentecoste. Era uma festa que havia na época que tinha este nome de Pentecoste. E nesse dia do Pentecoste, no dia dessa festa, todos ali reunidos, o Espírito de Deus foi derramado sobre a vida dos apóstolos. Se cumpriu a promessa de Deus de João capítulo 14 e 12, que o Senhor falou que iria mandar o Espírito Consolador. Então o Senhor derramou ali naquele momento o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. Ali os apóstolos, eles foram capacitados, habilitados por Deus, fortalecidos pelo Senhor, e as pessoas começam a dizer que eles estão bêbados, que estão loucos, o que está acontecendo? Cada um falando a língua que nós ouvimos, que nós entendemos, é a língua X, a língua Y, todas as línguas de nós aqui, eles estão falando de uma maneira que nós entendemos, e aquela indagação, e aí Pedro, ele começa a explicar então para o povo o que havia acontecido ali, através da descida do Espírito Santo, através dessa dúvida do povo, o que estava acontecendo, o que era tudo aquilo. Pedro então já abre os seus lábios e começa a cumprir com a ordem do Senhor Jesus Cristo, de trazer a eles o ensino, de anunciar o Evangelho do Senhor. E ele começa dizendo: olha, aquele que vocês lá atrás mataram, aquele que vocês lá atrás crucificaram, ele ressuscitou. E aí eles começam a falar, e o povo se converte ao Senhor, o povo se rende ao Senhor. E se eu não estou errado nessa pregação, foram 3.000 almas. Olha que poder maravilhoso o Espírito Santo de Deus deu para Pedro para anunciar o Evangelho. Ali eles começam a anunciar o Evangelho. O capítulo 3 acontece algo também maravilhoso, aonde um coxo é colocado à porta chamada Formosa. Pessoas defeituosas como ele não poderiam na época entrar no templo para cultuar, para adorar. Ele é colocado ali à porta chamada Formosa. Ali ele pede uma esmola aos discípulos, aos apóstolos que estão indo ali. Ali o servo do Senhor, tudo isso que eu estou falando, os irmãos já conhecem. Ali o servo do Senhor fala: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Aí, aquele coxo, então ele é sarado, ele é curado, e ele começa a saltar, pular, glorificar, bendizer o nome do Senhor. As pessoas veem aquilo, ficam atônitos, chamam os discípulos, e querem questionar os discípulos. Mais uma vez os discípulos aproveitam a oportunidade. Vamos para aquele que a pastora estava falando, em tudo dai graças. Ali os discípulos são pegos, são levados diante do sinédrio, diante das autoridades, e querem conta de tudo aquilo que está acontecendo. Os discípulos dão graças a Deus por esta oportunidade, e então mais uma vez começa a falar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí aqueles que são autoridades da época dizem: olha, o que vamos fazer? O coxo está aqui, nós conhecemos, há 40 anos, algo notório realmente aconteceu. E ali aquela situação, e eles ameaçam, eles vão com uma certa autoridade, com uma certa imponência, e tentam calar a boca dos discípulos. Olha, não falem mais desse Cristo aqui, não anunciem mais desse Cristo aqui, vão embora. Mas aí o servo do Senhor fala: mas o que vale a nós mais? É obedecer, dar ouvidos a vocês, ou dar ouvido à voz do nosso Deus? Ouvidos à voz do nosso Senhor Jesus. E quantas vezes
não tentaram calar os apóstolos? Quantas vezes não tentaram calar outros que vieram depois dos apóstolos, como Lutero, como Calvino? Quantas vezes não tentaram calar os homens de Deus? Lá mesmo na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tentaram calar os discípulos, tentaram calar a mensagem que o Senhor havia deixado, que olha, eu vou morrer, mas depois de 3 dias serei ressuscitado. E aí, aquela mensagem havia sido pregada. Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo foi ressurreto. Ali algo espetacular, algo maravilhoso aconteceu naquele túmulo aonde estava o Senhor Jesus Cristo. Aquelas portas se romperam, aquele selo foi quebrado. E agora, o que fazem os sacerdotes da época? Pagam muito dinheiro aos guardas para tentarem calar a mensagem da palavra do Senhor. E aqueles guardas começam então, com mentira e com engano, dizer: olha, vão e digam, enquanto nós estávamos na guarda, nós dormimos, e vieram os discípulos e roubaram o corpo dele. Mas, se nós falarmos que dormimos em serviço, nós seremos mortos. Era o castigo da época. Mas os sacerdotes falam: não, fiquem tranquilos, nós cuidamos de vocês, nós vamos proteger vocês, nós vamos resolver essa situação. E eles pegam então aquele dinheiro, põem no bolso e vão difundir uma grande mentira a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos seus discípulos. Quantas vezes não tentaram calar o Senhor Jesus? Quantas vezes não tentaram calar os discípulos, os apóstolos? Mas os apóstolos não pararam, e nós louvamos a Deus por isso. Pelo ato deles não pararem, a mensagem do Senhor chegou até mim, chegou até você, e hoje nós estamos aqui ouvindo da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, a palavra do Senhor continua vindo aqui no capítulo 4, aonde nós já lemos, né, que a gente precisa resumir um pouco. E aqui no capítulo 4, a comunidade na época, a igreja da época, o povo de Israel, estava numa comunhão tão maravilhosa, estava num momento tão bom, que as pessoas chegavam a vender os seus bens para repartir para com os pobres, para que não houvesse necessidade. A palavra do Senhor nos ensina que a verdadeira e pura religião é tomar conta dos órfãos e das viúvas. E aí, naquela época, o amor estava tão vivo, tão aceso, que as pessoas tinham: eu vou vender minha casa, vou repartir ali, vendia, chegava e colocava o dinheiro aos pés dos apóstolos. Aí os apóstolos tinham que pegar aquele dinheiro, fazer virar pão, fazer virar mantimentos, para distribuir para quem tivesse necessidade. Isso aí é onde nós, não vou entrar na questão hoje, a gente entra no capítulo que foi lido na unção da Rebeca. Ali os apóstolos, eles pegavam aquele dinheiro, eles tinham que fazer aquilo virar mantimento e servir a mesa, servir as pessoas. Mas era tanta gente, que eles não estavam dando conta. Aí eles instituíram os diáconos para que servissem a mesa. E isso eu já falei um pouquinho ontem. Louvado seja Deus. Mas aqui no capítulo 4, nós encontramos a ação de uma pessoa chamada Barnabé. Barnabé, ele vende a sua herdade em amor e vai lá, coloca aquele dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos então transformam aquilo em mantimento para o público e divide, e louvado seja Deus por isso. E nós estamos agora no livro de Atos dos Apóstolos, contando uma boa ação de um homem de Deus, de um cristão. Glória a Deus por isso. Um pecador que vendeu a sua propriedade para que sustentar outras pessoas que estavam com fome. Isso é algo legal, algo moralmente bacana, bonito, né? Que bacana isso. E só que no capítulo 5,
nós encontramos um casal chamado Ananias e Safira. Estes, da mesma forma, eles vendem, olha, uma ação agora que não é muito boa. Da mesma forma, eles têm uma propriedade e eles vendem esta propriedade. E eles fazem um concerto entre eles, um acordo, marido e mulher. E eles fazem esse acordo, e nesse acordo, eles combinam assim, olha, nós vendemos por tanto, mas vamos dizer que vendemos por um preço menor. E nós vamos lá e depositamos esse dinheiro aos pés dos apóstolos. O que acontece? Eles não tinham a obrigatoriedade de vender, era algo voluntário. Nós já fizemos a nossa oração aqui pelas ofertas, os irmãos ofertaram segundo o desejo do coração de cada um. O pastor não estipulou uma quantia, não obrigou, olha, quem não ofertar não vai tomar ceia, quem não ofertar não entra mais. Não, o pastor não obrigou, era algo voluntário deles. Então, eles não tinham a obrigação de vender aquilo. Mas desde que venderam, desde que havia um propósito no coração deles, eles não poderiam mentir para o homem de Deus. Venderam por 1.000, olha, eu vendi por 1.000, está no meu coração ofertar 500. Amém, louvado seja Deus por isso. Olha, eu vendi por 1.000, mas está no meu coração ofertar 100. Amém, por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Então, o erro deles não foi vender e não foi ofertar. O erro deles foi a mentira. Uma ação que trouxe morte para ele e para a esposa. E por que será que mentiram? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele não tinha aquela obrigatoriedade de vender. Mas por que venderam? Talvez, aqui é uma colocação minha, pessoal, talvez quisessem se apresentar diante do público. Vou vender, vou dar uma boa oferta lá na igreja, e as pessoas vão ver que eu estou ofertando, que eu estou participando. Aí entra até o que a pastora falou, da parábola da viúva lá, que ofertou 2 moedinhas. O que agradou ao Senhor naquele momento da oferta da viúva, não foi a quantidade, mas foi o ato de amor, a sinceridade, o trabalho que ela teve, a fé, a confiança. Eu só tenho 2 moedinhas, mas é essas 2 moedinhas que eu vou ofertar. Ela confiou, teve fé. Agora tinha muitas pessoas que estavam ofertando tudo aquilo que lhes sobejava. Está sobrando. Eu vou dar porque está sobrando. A pessoa chega para te pedir, às vezes, 1 quilo de alimento, e você usa, 4 quilos de feijão por mês, você tem os 4, não vou dar não, senão vai me fazer falta. Como está sobrando? O ato de amor, a fé, são coisas que Deus observa, aquilo que está dentro do nosso coração. E aí, Ananias e Safira mentiram para o Espírito de Deus. Mentiram. São um pecador chamado Barnabé. Ele foi lá, vendeu e fez uma boa ação. Agora, esse casal de pecadores não fizeram a mesma coisa. Eles mentiram. E por isso eles morreram. E o livro do Atos dos Apóstolos vai continuar trazendo para nós muitas outras ações maravilhosas, ações de pessoas que fizeram coisas boas, corretas, e ações de pessoas que às vezes não faziam as coisas boas, as coisas corretas. Num determinado momento da viagem missionária de Paulo, isso também em Atos dos Apóstolos, eles estavam passando pela cidade de Éfeso, estavam anunciando o amor do Senhor Jesus, e ali as pessoas eram devotas a uma deusa chamada Diana. E as pessoas que faziam as imagens de Diana para vender, para consumir o ganho, o lucro, elas se reuniram e falaram assim: esse camarada está anunciando esse outro Deus aí,
As pessoas vão começar a acreditar nesse outro Deus e a gente vai parar de vender as nossas estátuas. A nossa fabricação vai diminuir, o nosso ganho vai diminuir. Com tudo isso, o que eles fizeram? Eles tiveram uma ação não boa, uma ação não legal, não agradável. Eles inspiraram a população para que prendessem a Paulo, porque estava pregando a palavra do Senhor. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar ações boas, maravilhosas e ações ruins. Mas eu quero fechar, porque já acabou o horário, trazendo sobre o Salmo 106, que nós não podemos nos esquecer, que temos que trazer à memória, trazer ações que nos traz vida, que nos traz paz, que nos traz alegria, trazer à nossa memória algo que nós não podemos esquecer. O ato de um que não era pecador. Fiz questão de falar de Barnabé e de Ananias, que eram pecadores. Mas tem um que não era pecador. Tinha um que era santo. Que é santo. Mas para o momento, ele não tinha pecado nenhum. Aleluia. E o pai falou assim com este santo. Falou, olha, eu prometi. Olha, o povo está precisando que seja realizado justiça. O povo está precisando de graça. O povo está precisando de um negócio aonde daqui mais de 2000 anos depois a irmã vai chamar de salvação. O povo está precisando. E eu vou ofertar você. E aí desce o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, né? Não segunda carta de João, mas segundo escreveu João, ali no Evangelho, no capítulo 1, o verbo se faz carne. O verbo, ele habita entre nós. E nós, no começo do culto, nós estávamos falando de coisas maravilhosas, de coisas poderosas, para trazer a memória do grande poder que o nosso Deus tem, para que esse verbo se faça carne. Não houve a junção ali de um homem e de uma mulher como é padrão, como é comum, mas de uma forma miraculosa, de uma forma que só Deus poderia fazer. Esse verbo se faz carne no ventre de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Maria dá luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasce numa manjedoura. Ele nasce numa condição ali confirmando o que estava em Isaías 53, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha nada que nós pudéssemos olhar para ele que dissesse: é um rei, é um poderoso. Mas não, ele de uma forma muito humilde, de uma forma maravilhosa, ele cresce, ele traz a nós a revelação do amor de Deus, ele traz a nós a revelação do poder de Deus, ele traz a nós ensinamentos de humildade, ensinamentos de amor. Ele manifesta o poder de Deus com cura, manifesta o poder de Deus ressuscitando mortos, de formas lindas, maravilhosas. Mas fechando, o maior de tudo isso, ele se entrega na cruz do Calvário por mim e por você. Ele se entrega na cruz do Calvário por todo pecador. Ele se faz sacrifício eterno. Ele se faz o cordeiro do sacrifício, aquele cordeiro a qual os israelitas e aqueles que confiavam no Deus de Israel, quando pecavam, pegavam um cordeiro e ia lá fazer um sacrifício para que os seus pecados fossem cobertos. Jesus Cristo se faz esse cordeiro sacrificial. Jesus Cristo se faz o cordeiro do sacrifício para que o meu pecado, para que o teu pecado, para que o pecado de todo aquele que crer e confessar a Ele como Filho de Deus, seja
perdoado e nós tenhamos novamente ligação, comunhão com nosso Deus Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora, ali, na cruz do Calvário, seu sangue se esvaindo, a sua carne toda chicoteada, está ali, morrendo, ali, seu último fôlego de vida, tudo isso por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Só que algo extremamente maravilhoso aconteceu. O inimigo olha e pensa: venci o Filho de Deus. Aqueles que são servos do inimigo de uma forma cega e errônea, olha e pensam: vencemos aquele que se dizia ser Filho de Deus. Mas, de uma forma linda, de uma forma espetacular, ao terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo Ele ressuscita. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, eu e você hoje temos vida espiritual. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, e Ele vai cumprir com a outra promessa. Uma já comentei com os irmãos, Ele mandou o seu Espírito Santo, Ele vai cumprir com a outra promessa que diz lá em João capítulo 14, eu vou para o Pai, mas um dia voltarei para buscar a minha igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O meu Redentor vive. Aleluia! O nosso Redentor vive. E isso nós temos que trazer à lembrança. Este amor, esse ato poderoso, esse ato maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que não sejamos nós, como o salmista diz no Salmo 106, que cedo se esqueceram, aleluia, mas como infelizmente nós nos esquecemos, o Senhor Jesus deixou essa cerimônia, esse ato maravilhoso, que diz na sua palavra: toda vez que comerdes desse pão, toda vez que beberdes desse cálice, estáis anunciando, trazendo a memória do Senhor, até que Ele venha. Louvado seja Deus, porque está escrito. Louvado seja Deus, porque temos esse ato memorial, para trazer a nossa memória, para trazer a nossa lembrança, o grande amor de Deus, o grande amor do Senhor, e a vitória sobre a morte da cruz do Calvário. Louvado, louvado, louvado seja o nosso Deus. Aleluia.